Olá, SaveMed, tudo bem? Tô aqui relax, depois do feriadinho aí, né, de 21 de abril, dia de Tiradentes. Espero que você tenha aproveitado para dar uma descansadinha, porque eu sei que a maratona de videoaulas não é muito fácil de segurar, mas espero que você esteja firme e forte aí conosco. Alguns alunos me pediram para resolver por Instagram, né, e outras redes sociais alguns exercícios da tarefa do último módulo, quando a gente começou a ver arcos trigonométricos, medidas e aquela coisa lá, né? Nós teremos um plantão na próxima semana. Aí no plantão você pode me mandar, eu vou resolver esses exercícios que me mandaram lá nesse horário de plantão que a gente vai ter a partir de agora lá no portal do Liceu Albert Sabin, tá bom? Ô turma, vamos começar a falar sobre a parte que dá desespero numa galera. Um monte de gente se desespera quando fala de trigonometria. Até o triângulo, até calcular comprimento de arco, vai. Mas aí a hora que entra nessa segunda parte de trigonométrico, a gente começa até a travar a língua, né? Vamos com calma. Para você entender a aula de hoje é fundamental. Nós vamos ver numa ordem crescente aí de dificuldade. Mas para você entender a aula de hoje é fundamental que você se lembre dessas coisas aqui que nós falamos nas últimas aulas. Ó. Que é a primeira coisa que tem que se lembrar? As relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo, o famoso teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente. Gente, a gente está falando de trigonometria, mas você não pode se esquecer que a trigonometria nada mais é do que, vamos dizer assim, né? Trigonometria aplicada, geometria aplicada. Tudo que você sabe da geometria, você não pode deixar guardado na caixinha de geometria, tem que usar aqui também, tá? Eu anotei aqui a famosa tabela dos ângulos notáveis, lembra? Do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tarará. Na última aula especificamente nós vimos como é que você faz para converter medidas de grau para radiano, de radiano para grau. Se você não se lembra, é só fazer uma regra de 3, lembrando que π radianos equivalem a 180 graus. E a partir daqui você faz a regrinha de 3 para poder passar aí a medida de uma unidade para outra. Como medir um arco orientado? Essa história de medir arco orientado, lembra onde que começa a rotação, para qual que é o sentido positivo, qual que é o sentido negativo, daqui a pouco a gente relembra. Como determinar a família de um arco, daqui a pouco a gente relembra também. E os sinais nas coordenadas cartesianas. Isso daqui é algo que você já sabe, você está estudando lá em funções com o Kogu, mas eu vou relembrar mais uma vez. Turma, em coordenadas cartesianas, cada pontinho que você quiser marcar, você sempre vai precisar de dar duas informações, a abscissa e a ordenada. Aqui eu destaquei só o eixo X. O eixo X você sabe que é zero aqui no meio. Daqui para lá, o sentido, né, nesse sentido da direita, no eixo X, o eixo das abscissas, é o sentido positivo. Qualquer número que você pegar aqui vai ser um x positivo. Aqui está o x igual a zero, daqui para frente o x é positivo, quanto mais para lá, maior ele é. Ao contrário do outro lado, ele vai ser negativo. Né? Tá aqui o zero, à medida que você vai à esquerda, ele vai ficando cada vez mais negativo. Já o eixo y é ao contrário. O eixo y zero aqui no meio, daqui para cima os valores de y são positivos, e daqui para baixo os valores de y são negativos. Lembra? Se eu pedir para você marcar aonde está o y valendo 2? Bom, o zero está aqui. O y valendo 2, o y na vertical, você anda 1, 2 para cima. Se eu pedisse o menos 2, era 1, 2 para baixo. No x, 2 para cima, 2 positivo é 2 para cá. Não, no seu sentido aí é para lá, né? 2 para cá. E 2 para lá, o negativo vai para o outro lado. Isso daí você já deve saber. Por causa disso, os pontos nos quadrantes ficam assim, ó. Nesse primeiro quadrante, qualquer ponto que tiver por aqui, ele vai bater num x positivo. E ele vai cair num y para lá, positivo também. No segundo quadrante, se você pegar qualquer ponto por aqui, a hora que você procurar o x dele é negativo. Já o y dele, você vai procurar para lá, tá para cima, é positivo. No terceiro quadrante, aqui embaixo, se você pegar esse pontinho por aqui, ó, nem vou pegar aqui para você não confundir, vou pegar mais para cá, ó. Se você pegar um pontinho por aqui, a hora que você procura o x dele, bateu aqui. Essa parte do x é a parte negativa, então o x é negativo.
Por sua vez, o y desse ponto bate aqui, está para baixo. O y é negativo também. Já aqui no quarto quadrante, quando você pegar qualquer pontinho aqui, o x vai bater aqui, essa parte no x é positiva, a direita é positiva no x, enquanto o y vai ser para baixo, negativo. Sabendo disso, a gente já pode voltar a falar de trigonometria e destacar algumas outras coisas que eu preciso que você acompanhe a partir da aula de hoje. Para isso, vamos voltar lá nos triângulos retângulos. Turma, quando te der um triângulo retângulo e te der marcado um ângulo alfa ali no cantinho, você já sabe, já era para você saber, que há pelo menos quatro relações importantes aqui. As três que nós vamos chamar a atenção são o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo alfa. O seno, o cosseno e a tangente é sempre de um certo ângulo, de um certo ponto de vista. Em relação ao alfa que está ali, o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, B sobre A. Já o cosseno vai ser o cateto ao lado pela hipotenusa, C sobre A. A tangente, você sabe, é o cateto oposto pela adjacente, B sobre C. Agora, você sabe daí também que é válido o Teorema de Pitágoras. Pelo Teorema de Pitágoras, que a relação deu início a tudo isso, a gente sabe que o quadrado do maior lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois. Nesse caso, A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Agora, presta atenção na artimanha que eu vou fazer aqui. A partir daqui eu vou fazer uma conta diferente. Vê? Divida toda essa equação, por frescura minha, divida toda essa equação por A quadrado. Se você dividir isso aqui por A quadrado, esse por A quadrado e esse por A quadrado, você vai ficar com o seguinte, ó. Essa fração, por exemplo, essa fração aqui, ó. Aqui tá vendo que é o quadrado de um cara dividido pelo quadrado do outro? Primeira aula do ano do Kogu. Um quadrado dividido por outro é o quadrado dessa divisão toda. É o quadrado de B sobre A. Nessa outra fração aqui tem um quadrado em cima, um quadrado embaixo, então ela também é o quadrado de C sobre A. Tudo isso igual, você já devia estar estranhando que eu não mostrei ele ainda. A quadrado dividido por ele mesmo, simplifica e dá 1. Certo? Agora, observe o que acontece aqui. Esse B sobre A não é um cara qualquer. Ele já apareceu nessa tela. Olha ali para cima. O B sobre A, aqui, ó. B sobre A é o seno do ângulo. Então, isso daqui é o seno do ângulo, só que ele está ao quadrado. É o seno do alfa, só que ele está inteiramente ao quadrado. Mas o C sobre A também não é alguém estranho. Ele já apareceu lá em cima. Ó. Olha o C sobre A aqui. Ele é o cosseno do alfa. Então, aqui nós temos o cosseno do alfa, que está ao quadrado. Detalhe. Aqui, turma, como há essa confusão aqui, pode haver confusão e você, por exemplo, achar que é o alfa que está ao quadrado. Não é o alfa, é o seno dele. Por isso é comum que ao invés de jogar o quadrado no parêntese, a gente jogue o quadrado aqui, ó. Porque aí você sabe que quem está ao quadrado é o seno. E aqui também, a gente escreve a mesma coisa, só que colocando o quadrado aqui. Toda essa conta está dando, como você vê ali em cima, 1. Essa história de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado ser igual a 1 é tão importante que eu vou até colocar uma moldurinha nela e vou te contar que ela é tão importante que ela recebe um nome especial. O nome que essa relação que há entre o seno e o cosseno de qualquer ângulo é tão importante para nós que é chamada relação fundamental da trigonometria. A partir de agora, isso é uma relação que você não pode mais esquecer. Essa relação é fundamental, porque é essa relação que vai assegurar para nós o que nós vamos fazer com o ciclo trigonométrico daqui a pouco. Aliás, essa relação também é importante porque repara que ela relaciona o seno e o cosseno de qualquer número, né, de qualquer valor que você queira determinar. Por causa disso, se eu souber quem é o seno, eu posso usar essa formulinha, vamos dizer assim, para calcular o seu cosseno e vice-versa. Agora, isso aqui é uma demonstração possível que você pode pensar
dessa relação fundamental da trigonometria. Mas tem uma outra relação que eu acho até mais bonita. Repara, vamos voltar de novo lá naquele triângulo original. Ó. Você lembra que eu tinha falado para você na última aula que as razões trigonométricas vêm do fato de qualquer triângulo, como você vê aqui, todos eles são ângulos retos, tem ângulo reto e tem ângulo alfa. Todos eles são semelhantes. Do jeito que a gente fez aqui, inicialmente, lá antes de mostrar para você, né, a relação fundamental da trigonometria, o seno, cosseno, a tangente e o teorema de Pitágoras dependiam dos valores A, B e C dos lados. Para não depender dos lados, sabe o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um triângulo semelhante a esse, dividindo todo mundo por A. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dividir todo mundo por A. Vai ficar A dividido por A dividido por A, que é 1. Opa, calma. A dividido por A, que vale 1. B dividido por A. E C dividido por A. Antes de sair dividindo por A, você deve se lembrar que nós, inclusive, fizemos agora há pouco. Deixa eu só tirar isso daqui para você não confundir depois. Que no triângulo original, o seno do alfa vale B sobre A, o cosseno vale C sobre A e a tangente é C sobre A. Eu tentei alinhar esse seno e esse cosseno, gente, mas esse cosseno não aceita alinhar nem a pau. O pessoal que tiver o toque, guarda aí a ansiedade. Muito bem. Você sabe que seno, cosseno e tangente não mudam de um triângulo para outro, é sempre o mesmo. Só que nesse triângulo novo que eu tenho aqui embaixo, repara. Essa maior diagonal, esse maior lado, né, a hipotenusa, vale 1. Esse lado aqui vale B sobre A. Confere ali em cima. Quem que é o B sobre A? É o seno do ângulo. Então, essa medida mesmo, ó, se você medir com a régua, o que você vai obter é o seno do ângulo. Por outro lado, aqui embaixo, veja só. Esse carinha que está aqui embaixo, opa, esse carinha aqui embaixo, ó, C sobre A, é o cosseno do alfa. Então, se você pudesse medir com a régua aqui, você conseguiria medir exatamente o cosseno do alfa. Ô, gente, nesse triângulo, se você usar o Pitágoras, olha o que vai acontecer. O Pitágoras fala, cada um no seu quadrado começa com o maior lado. O maior lado aqui eu vou fazer de trás para frente, ó, termina com o maior lado. O maior lado é 1, os outros lados são seno do alfa e cosseno de alfa. Só que desse jeito eu centralizo a minha hipotenusa no 1. Tá vendo? Quando eu centralizo a hipotenusa no 1, eu jogo fora a medida daquele triângulo. E aí eu passo a ter uma relação que relaciona qualquer seno, qualquer cosseno, independente do tamanho do triângulo que ele esteja. É um triângulo unitário. Apareceu mais uma vez a nossa querida relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Gente, o nome dessa relação é relação fundamental porque ela é fundamental. Esse último triângulo, aliás, é um triângulo importantíssimo, olha só. Esse triângulo garante para nós que em qualquer triângulo retângulo que a hipotenusa seja 1, o cateto oposto ao ângulo é a medida do próprio seno e o cateto adjacente é o cosseno. Aliás, daqui já dá para a gente descobrir a relação que nós vamos estudar semana que vem. Ó. Se você dividir o cateto oposto pelo adjacente, vai sair seno por cosseno, que é uma relação importante também que nós vamos ver na próxima aula. Agora, a gente vai pegar esse cara, esse triângulo, e nós vamos levar ele para um outro universo, um outro lugar que você conhece bem e nós já revisamos hoje. Nós vamos jogar esse último triângulo aqui, com hipotenusa valendo 1, lá no ciclo trigonométrico. Tchan! Presta atenção, gente. Aqui eu tenho deitado o eixo X, em pé o eixo Y. Eu vou pegar e desenhar aqui, olha lá, aquele triângulo que eu tinha falado para você agora há pouco. É um triângulo cuja hipotenusa vale 1. Um triângulo retângulo. Você sabe que isso aqui em pé é o seno e aqui deitado é o cosseno, certo? Mas eu vou estar interessado em todos os triângulos que tenham essa hipotenusa 1.
Para isso, eu vou desenhar o lugar que vai ter todos os pontos que estejam a uma unidade de distância do central. Isso vai gerar aquele famoso ciclo trigonométrico que nós já vimos na última aula, lembra? Ó, o ciclo trigonométrico que nós vimos na última aula era assim, lembra que a gente pegava o ângulo aqui e girava, ó? Lembra que eu falava para você, gente, isso daqui você só vai usar para medir a rotação do ângulo, ó, né? Chegou até aqui, vai completar a volta, acabou, começa tudo outra vez, ó. 0 grau, aí você vai girando. Isso aqui é o que eu quis o que eu gostaria que você tivesse enxergado na última aula. O computador tá maravilhoso, hein? Olha como ele é rápido, como ele é potente. Gente, aqui eu não tenho opção, mas ó, esse sentido que você está vendo é o sentido positivo da rotação. Se você girar para baixo, seria o negativo, mas aqui ele não mostra, né? Ele tem essa limitação aí, esse aplicativo que eu estou usando. Agora, vamos segurar aqui esse alfa no 30 graus, vai. Vamos ver se eu consigo parar no 30. Opa! Nossa, é quase, hein? 30 graus, vamos lá, bonitinho, vai. Me ajuda, computador, me ajuda, mais um, menos um. Ah, deixa ele assim mesmo. Gente, aqui a gente tem esse ângulo alfa, é o ângulo que está no bico daquele triângulo, lembra? Que nós vimos agora há pouco. Vamos pôr aqui no 40, aí, ó, sei lá, né? Olha lá, ó, aqui eu tenho um triangulinho, aqui está o seno, aqui está o cosseno. Muito bem. Aqui deitado está o cosseno. Repara que o cosseno está deitado em cima do eixo X. E em pezinho, na vertical, é o tamanho do seno dele. Volta naquela imagem anterior, ó, lembra? Esse triângulo aqui, ó. Olha lá, esse triângulo que está aqui embaixo. A hipotenusa vale 1. A hipotenusa vale 1. O cateto oposto aqui é o seno e o adjacente é o cosseno. É o que você está vendo ali no ciclo agora, ó. O cateto oposto é o seno, o cateto adjacente é o cosseno. Se você quiser achar o seno do ângulo, é só você pegar esse pedacinho em pé e levar aqui para o eixo Y, ó, para ficar mais fácil, né? Senão você vai ter que botar a régua toda vez que você mexer aqui, você tem que mudar a régua de lugar. Ali não, ó. À medida que você mexe, o seno só varia ali, tá vendo? Presta atenção, turma. Vou tirar o triângulo daqui para não te atrapalhar, ó. Quando você tem um arco, para achar o seno dele é esse pedaço que está em pezinho. Você vai olhar a projeção dele lá no eixo Y. Certo? Se você quiser o cosseno, você vai projetar ele para baixo. Lembra que o cosseno era essa daqui na horizontal e o seno era esse na vertical? Olha lá, o cosseno está na horizontal. Vamos olhar cada um deles de uma vez. Ó. Então, quando você pega o arco, o arco, vou pegar o arco 0 aqui embaixo, ó. Um arco bem pequenininho aqui, 7, 8,5, pronto. O seno do 8,5 é esse pedacinho aqui, ó, um valor bem pequeno. Se você continuar girando, ó, eu vou tentar chegar até o 30 graus dessa vez, vamos ver se agora vai. 30 graus por... Aí, olha lá o seno. Você lembra que eu defini o ciclo como um círculo de raio valendo 1 por causa da hipotenusa daquele triângulo? Olha o seno onde está, exatamente aonde? Entre o 0 e o 1, exatamente no seno valendo meio, que é certinho o seno de 30. Agora, à medida que você continua aumentando, repare que o seno vai ficando cada vez mais alto. A hora que você chega aqui, ele atinge o 1. E a partir do momento que você passa do 90 graus, ele volta a diminuir, olha lá. Mas ele ainda está para cima, né? Ele ainda é positivo. Zerou, aí ele continua descendo, olha lá, ó. O seno você sempre vai olhar ali na vertical, bateu lá embaixo, continua voltando e voltou onde estava. Turma, repara, ó, eu vou até tentar fazer um pouquinho mais rápido para você ver. Aonde você olha para achar o seno? Você olha sempre no eixo vertical. No eixo Y, o eixo vertical, quando o seno estiver nessa posição, ó, o seno está para cima. Para cima o seno é positivo. Passou de 90, onde que o seno está? Olha lá, pum! Ainda está para cima, ainda é positivo. Aí chegou aqui no 180, ele está lá, nem para cima nem para baixo, o seno está no 0. Continua descendo, só que agora o seno ficou de ponta cabeça, tá vendo? Como ele ficou de ponta cabeça, agora ele é negativo. É a mesma coisa lá do sinal do Y, gente. Y, aqui é 0, daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo. É a mesma ideia.
A hora que ele chegar lá nos 70, ele vai bater no menor seno possível. E a hora que ele estiver no quarto quadrante, repara, o seno ainda está de ponta cabeça, o seno ainda é negativo. A hora que você fecha a volta, o seno está ali no meio, nem para cima nem para baixo, o seno é zero de novo. Agora, e o cosseno? Ora, o seno está em pé. O cosseno você vai olhar no eixo horizontal, deitadinho. Lá naquele triângulo que nós falamos antes, lembra? O cosseno é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 1, é o próprio cateto adjacente. Pois bem, no primeiro quadrante, quando você procurar o cosseno, você vai olhar para baixo, aqui ó, no eixo horizontal. Lembrando, do meio para a direita é positivo, do meio para a esquerda ele é negativo. Você está olhando no eixo deitado, do meio para a direita é positivo, do meio para a esquerda é negativo, né? Então ali no primeiro quadrante, ó, o cosseno é positivo, aqui ele está bem grande, ó, ele vai ficando cada vez menor, ele vai diminuindo aí o tamanho, até ele chegar aqui, ó, bater os 0 a 0, nem para a direita nem para a esquerda. Se você continuar a rotação lá na bolinha, agora ele vai passar para o lado esquerdo, ele vai ficando negativo, tá vendo? Ó? Aí, à medida que ele fica negativo, ele ainda é negativo lá no terceiro ó, quadrante, ele ainda é negativo, lembrando que você tem que olhar no eixo que está deitado. Quando você chega aqui no quarto quadrante, ele volta a fazer parte da parte positiva do x, e no fim, volta a ser, repara, 1, encontrou com a hipotenusa, tá vendo? Ali o cosseno vale 1. Em resumo, galera, veja só. Quando a gente vai olhar no ciclo trigonométrico, a gente vai usar... Lembra disso, ó. Eu já tinha adiantado isso para você na última aula. O ciclo trigonométrico é a régua das rotações. Então, para você conseguir entender a partir de agora, você precisa se lembrar aqui. Aqui no começo é onde começam as rotações. Daqui para lá é o sentido positivo da rotação. Daqui para cá é o sentido negativo da rotação. Quando você gira aqui, você está no primeiro arco X, primeiro ângulo. Aí você tinha também que se lembrar da família do ângulo, lembra? Ó? Junta todo mundo para tirar um retrato, pá, 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 pá. Olha lá o retangulinho. Para chegar até aqui, você gira 180 mais um pedaço, você gira 180 mais x. Para voltar aqui, você gira 180 menos x, né? É bate e volta. Opa. E ainda, para chegar nesse último, é bate e volta de novo, é 360 menos x. Então, a partir de agora, a gente vai olhar, você tem que usar tudo isso que nós já vimos na última aula, da família do arco e da correspondência com os demais quadrantes. E agora o que você vai ter que fazer é aprender a olhar nisso e enxergar os sinais. Os sinais do seno, presta atenção que eu vou te dar uma dica. O sinal do cosseno é cossono. Cossono você faz o quê? Deita. Você vai olhar cosseno, você vai olhar deitado. Deitado daqui para cá é positivo, daqui para lá é negativo, certo? Deitado. Cosseno é deitado. Cossono, deitado. Já o seno é sem sono. Sem sono você fica o quê? Firme. Fica em pé. Então, os sinais do seno você vai olhar na vertical. Os sinais do seno você olha na vertical. Os sinais do cosseno você olha no eixo horizontal. Cosseno com sono. Lembra disso, ó. Cosseno com sono e o seno sem sono. Tudo isso, gente, por causa daquele último triângulo retângulo que eu tinha te mostrado. Lembra, ó? O seno em pé, cosseno é deitado. Aqui já tava, ó. Cosseno deitado e o seno em pé, tá vendo? Olha lá. Sem sono vai em pé, cossono vai deitado. Então, ó, se você tiver com um pontinho aqui, na hora de achar o cosseno dele, cosseno, cossono faz o quê? Deita. Deitou na parte positiva. Então, aqui, o cosseno é positivo. Positivo. Agora, se você pegar um numerinho aqui atrás, cosseno, cossono, deita. Bateu aqui atrás. Aqui atrás não é positivo, aqui atrás é negativo. Pega um angulinho que tiver aqui. Cosseno, cossono, deitou. Bateu ali, é a parte negativa do y, ó. Se é a parte negativa é porque o cosseno é negativo também. Agora, se você girar até aqui embaixo,
Cosseno, cossono, deita. Bateu aqui, mas aqui é a parte positiva do y, né? Do eixo x, perdão. Então, aqui o cosseno é positivo também. Já o seno, você olha sem sono, você olha em pé. Então, ó, tá aqui o carinha, tá aqui o angulinho. Opa, não tá querendo deixar eu trocar de cor da caneta, o inferno. Pera aí, gente. Aí, agora sim. Então, o carinha tá aqui, o cosseno, cossono deita. O seno sem sono vai em pé. Puf, bateu aqui. O seno é positivo. Então, nesse quadrante, todo mundo tem seno positivo. Já, pega o ângulo que está aqui. Cosseno deita. Cosseno, cossono deita. Mas o seno sem sono vai em pé. Bateu ali, é a parte para cima. Para cima no y é positivo. Então, todo mundo nesse quadrante também tem sinal positivo. Agora, pega um carinha que está aqui. O cosseno deita, o seno sem sono vai em pé. Em pé ele está de ponta cabeça, ó. De ponta cabeça o sinal é negativo. E aqui também. Então, como eu te mostrei aqui há pouco, ó. Quando você tiver com o carinha, opa, ao invés de pegar o ponto, peguei o cosseno, aí. Se você tiver aqui, ó, deixa eu tirar o triângulo lá. O seno tá para cima, é positivo. O cosseno para a direita, positivo. Girou para cá. Agora o cosseno ficou negativo, porque ele passou para a esquerda. Mas o seno ainda é positivo porque ele está para cima. O seno é na vertical, o cosseno é deitado. Girou aqui. O seno está de ponta cabeça, é negativo. Cosseno tá para trás, é negativo também. Girou mais um pouco. O seno está de ponta cabeça, é negativo. O cosseno está para a direita, é positivo. Ó, parece que é muita coisa. De fato, pode ser um pouco mesmo, bastante coisa para muita gente, mas é só questão de você se acostumar a olhar usando tudo que a gente falou, que tudo se resolve. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente, para não me estender demais, não ficar um vídeo longo demais, porque eu estou tentando segurar aí o tamanho dos vídeos. No próximo vídeo você vai ver comigo como é que a gente faz, então, para descobrir o seno e o cosseno de alguém, para descobrir alguém quando eu te der o seno e o cosseno e fazer alguns outros exercícios que você vai ver, tá bom? Ó, daqui a pouco eu volto, até o próximo vídeo, até lá!